Olá, meu nome é Matheus Krevskiers e hoje eu e meu grupo vamos apresentar o nosso webinar sobre o gene HADH. Aqui nós temos a divisão dos tópicos do webinar e eu vou iniciar a apresentação falando sobre a estrutura do gene. O nome oficial, por extenso, é Hydroxyactyl-CoA Dehydrogenase 3-keto-acyl-CoA Thiolase Inyl-CoA Hydratase Alpha Subunit, ou abreviado HADH. O número do DOMIN é 600.890. Os sinônimos são Trifunctional Protein Alpha Subunit, Mitochondrial Trifunctional Protein Alpha Subunit, MTPA, Long Chain Hydroxyactyl-CoA Dehydrogenase, LCHAD ou ECHA. Na descrição, nós temos que o gene HADHA codifica a subunidade alfa da proteína trifuncional mitocondrial, MTP. O heterocomplexo contém 4 unidades alfa e 4 beta e catalisa 3 etapas da beta-oxidação mitocondrial dos ácidos graxos, incluindo a etapa da 3-hidroxiacil-desidrogenase de cadeia longa, LCHAD. A subunidade alfa abriga as atividades da 3-hidroxiacil-CoA-desidrogenase, de número EC111-211, e da enoil-CoA hidratase, EC42127. A nossa localização cromossômica é 2p233, ou seja, nosso gene está no cromossomo 2, braço curto, segunda região, terceira banda, terceira subbanda. Entre os nucleotídeos 26.190.635 e 26.244.672. A transcrição se dá no sentido da reverse strand. Nós temos duas imagens que indicam visualmente a localização do nosso gene. E na imagem de baixo, no espaço Regulatory Build, as barras vermelhas representam regiões de promoter, onde se inicia a transcrição do gene. Em amarelo, nós temos enhancers, que intensificam a expressão. Em azul, o CTCF, que são proteínas marcadoras de fronteira entre cromatina aberta e fechada. Aqui nós temos alguns genes vizinhos. O RAB10, responsável pela regulação do tráfego intracelular de vesículas. GAREN2, responsável pela transdução de sinal do encéfalo. O HADHB, que produz a subunidade beta da proteína trifuncional mitocondrial, MTP. O ADGRF3, que produz receptor acoplado à proteína G. E o selenoi, que tem várias funções, como formação e manutenção de membranas vesiculares, regulação do metabolismo lipídico e dobramento de proteínas. Na imagem aqui, cada seta representa um gene, o tamanho da seta representa o tamanho do gene, e as setas que apontam para a direita indicam transcrição no sentido da fita contínua e para a esquerda da fita reversa. Aqui nós temos o promotor. Em vermelho, nós temos o primeiro exon e a região em cima seria o promotor. Nós temos a Tata Box, que é rica em timina e ademina, que é importante para a formação do complexo de iniciação da transcrição. Aqui nós temos as ilhas CPG, que de um genomic size total de 844, o nosso gene tem 60 ilhas CPG. CPG significa citosina precedendo guanina. Essas ilhas são comuns próximas à área de transcrição, principalmente em genes de housekeeping, e podem estar associados a regiões promotoras. A metilação do sítio está relacionada ao silenciamento de genes, e a não metilação ou hidroximetilação ativam o gene. Diversas enzimas atuam nessas ilhas. O DNMT1 metila o DNA metilado durante a fase S. O DNMT3A e 3B metilam DNA não metilado de novo. E as PETs transformam a citosina metilada em hidroximetilado. Devido à frequente desaminação espontânea da citosina metilada em timina, essas ilhas são raras e elas só se mantêm por alguma pressão atuar para sua existência. Aqui nós temos os exons e os introns. O nosso gene tem 20 exons, todos codificantes, e 19 introns. Nós utilizamos o transcrito de maior apoio experimental, que é o HADH201. Os exons são sequências que sobrevivem ao processamento do RNA mensageiro, e os introns são as sequências que são removidas. Aqui na imagem de baixo, as barras verticais indicam os exons, e as fitas que ligam essas barras são os introns. Então, nós temos aqui o TR, que são as regiões não traduzidas. Junto ao primeiro exon, nós temos o TR 5', e ao último exon, o TR 3'. Em azul, nós temos as regiões traduzidas. Em vermelho, nós temos as UTRs. E em cinza, nós temos os introns. E é possível identificar nesses introns as sequências conservadas de início e de fim. De início, nós temos o dinucleotídeo GT e no fim AG. E em ambos desses nucleotídeos se liga o spliceossomo para cortar o intron do RNA.
Então, sobre a homologia, nós temos 11 transcritos por splicing alternativo, 249 ortólogos, 3 parálogos e 6 fenótipos. Não foi possível encontrar informações no Ensemble sobre a família do gene, e nós encontramos um total de 199 espécies com genes ortólogos. Aqui nós temos alguns exemplos de de espécies com genes ortólogos, que seriam Ebbington Island Giant Tortoise, African Ostrich e Algerian Maize. Lembrando que genes ortólogos são genes em duas espécies diferentes que derivam de um mesmo gene ancestral. E genes parálogos são resultantes da duplicação de um gene em uma mesma espécie. E aqui nós temos 3 genes parálogos: o EHH-ADH, o CRYL1 e o HADH. E aqui, por último, a nossa árvore filogenética. Nós temos destacado em vermelho o gene HADH humano, e mais próximo estão espécies com menor divergência evolutiva. Nesse caso, os hominíneos, como chimpanzés e gorilas, são os mais próximos, e os artrópodes e nematelmintos são os mais distantes. Olá, eu sou o Arson. Eu vou falar sobre a regulação da expressão do gene e a expressão em função da proteína. Essa segunda parte da proteína originalmente era de outra aluna, só que ela acabou sendo realocada para o próximo semestre, então a gente acabou incorporando a parte dela. E como está muito relacionado com o que eu vou falar, eu acabei juntando e fazendo uma parte só do trabalho da apresentação. Bom, a função da proteína, o nosso gene, o HADH, ele codifica uma proteína, uma subunidade, a subunidade alfa de uma proteína maior, que é a proteína trifuncional mitocondrial. Essa subunidade tem 763 aminoácidos. Ela está localizada, a proteína como um todo, o octâmero, na membrana interna da mitocôndria. Mais especificamente, ela é composta de 4 unidades alfa, que é a que o nosso gene codifica, e 4 unidades beta. Essa unidade beta, um outro grupo pegou o gene correspondente, que é o HADHB. Sobre a função da proteína como um todo, do octâmero, é catalisar 3 etapas da beta-oxidação de ácidos graxos saturados de cadeia longa no interior das mitocôndrias. Essa beta-oxidação tem o objetivo de formar acetil-CoA para o ciclo de Krebs. Ou seja, é uma via alternativa, no lugar de se utilizar a glicose, é utilizado ácidos graxos para formar acetil-CoA para dar continuidade no ciclo de Krebs. Essa aqui é uma imagem da estrutura 3D da proteína, é o octâmero, não é a subunidade como um todo, 4 alfas e 4 beta. Do gene, dos transcritos, há 11 transcritos, mas somente 3 codificam proteínas. Em 6 transcritos, esses aqui, há um decaimento, que é o Nonsense Mediated Decay, que é um decaimento mediado por mutação sem sentido, que é quando ocorre a formação de códons de parada muito antes da cauda poliar. Então, é reconhecido essa falha e o RNA é rapidamente degradado no citosol. Eu não achei muitas informações sobre essas outras duas proteínas, essas outras dois RNAs que codificam proteínas. Então, e também é informado que apenas o primeiro tem uma relevância biológica, então vou resumir a falar sobre ele nos próximos slides. Um transcrito aqui tem o intron retido e o outro tem a sequência codificante não definida. Só que esses dois aqui, eles apresentam TSL 3 e 5, que é o Transcript Support Level, que seria o nível de suporte do transcrito, ou seja, o quão confiável é essa informação sobre esse trecho de RNA. Como eu tinha falado, o transcrito com maior importância funcional é o primeiro aqui, que é esse daqui, o HDH201, que ele apresenta várias flags, que é o main select, o APRIS P1, Gene Code Basic, e o TSL1, que seria o maior nível de
de confiabilidade do transcrito. Esse transcrito tem 20 exons, que são as partes aqui marcadas, né, como cor densa, e as regiões do TR estão nas extremidades, seria aqui a 5 linhas, e bem pequeno aqui a 3 linhas, que não está pintado no meio. Regulação por microRNAs. O gene ele é regulado ao todo por 42 microRNAs, com 7 tendo um target score maior que 80, que dá para ver aqui o target score. Falando mais sobre os microRNAs, eles têm a função de parar a tradução do RNA mensageiro, como também tem a função de degradar mais rapidamente as caudas poli-A. Geralmente, os trechos UTR que são os alvos desses microRNAs. E também vale ressaltar que um microRNA pode ter vários alvos e vários microRNAs podem atuar em um mesmo alvo. Ou seja, às vezes um gene muito distante pode ter uma atuação em um outro gene. Por isso que não é tão fácil detectar mutações e correlacionar elas com doenças. Agora, sobre a expressão do RNA em diferentes tecidos, a gente tem esse gráfico aqui, eu vou mudar um pouco minha imagem. A gente vê que, olhando assim bem por alto, dá para ver bem gritante aqui que tem uma maior expressão nos tecidos do músculo esquelético e no tecido do músculo cardíaco, esses dois aqui da extremidade. Aí a gente pode dizer que tem uma relação, está na mitocôndria, tem relação com o consumo energético, então, obviamente, né, a musculatura consome muita energia, então todo tecido que tem um grande consumo vai expressar bastante esse gene. Só que a gente tem na outra extremidade, que é um dos menores, o tecido do cérebro, tecido nervoso, que também é um tecido que consome muita energia. Então parece que não faz sentido essa análise. Só que a gente pensa mais um pouco, analisa, e a gente vê que as células cerebrais, células do tecido nervoso, elas consomem muita energia, isso é verdade, mas elas têm uma preferência por usar a glicose. E a gente lembra que essas proteínas, elas estão na mitocôndria, mas elas não estão relacionadas com a glicose diretamente. Elas fazem o papel de degradar os ácidos graxos para formar acetil-CoA. Então, primeiramente, a gente tem que fornecer ácidos graxos. Então, esse é o ponto central que a gente consegue descobrir. Que o cérebro ele tem a preferência por usar a glicose como fonte de energia. Então, não faz sentido a célula expressar esse gene para ser formada a proteína que realiza a beta-oxidação, sendo que ele não vai usa pouquíssimo ácidos graxos como fonte de energia. Então a gente resolve o problema naquele gráfico lá. Ou seja, o tecido ele tem uma preferência por utilizar os ácidos graxos, que é o caso da musculatura esquelética, e a musculatura do coração, que seria um caso quase que oposto ao do cérebro, que ele tem uma preferência em utilizar ácidos graxos, por isso que é bem expresso aqui nesse lado, o tecido da musculatura do coração. Agora, sobre a relação das proteínas e do RNA expresso, é importante ressaltar que nem sempre tem uma relação direta da expressão do RNA com a expressão da proteína, que a gente consegue ver bem aqui no tecido endócrino, tem uma grande expressão da proteína, mas a expressão do RNA não é tão grande assim. O caso seria oposto, seria o tecido da musculatura, que tem uma grande expressão do RNA, mas proporcionalmente não tem uma grande expressão da proteína. A gente pode ter vários pontos que explicam isso, que pode ser a degradação rápida do DNA, do RNA no citosol, os anticorpos utilizados para detectar as proteínas
elas não distinguem muito bem as isoformas traduzidas e as proteínas elas podem ficar acumuladas ou não na célula. Então dá essa diferença, se elas são rapidamente secretadas ou se elas são degradadas por proteases. Então tem essa diferença. Só que nesse caso específico nosso não teria esse problema, porque as proteínas ficam acumuladas nas mitocôndrias, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é essa expressão de nível celular. Aqui a gente tem uma imunofluorescência em células humanas de uma linhagem de osteosarcoma, uma linhagem cultivada, que a gente tem em vermelho os microtúbulos, em azul o núcleo, e em verde a gente tem a marcação para essa proteína específica da HADHA, e como a gente sabe, né, e também constata aqui, que elas estão acumuladas nas mitocôndrias, que é exatamente esses espaços em verde aqui, próximo ao núcleo. Então, complementando o que eu tinha falado, não tem essa secreção de proteínas no meio externo. Pode haver sim algum tipo de degradação, alguma coisa relacionada à perda da proteína dentro da célula. Agora, sobre a expressão do RNA em diferentes situações, a gente tem aqui, em alguns casos, que em vermelho tem uma expressão mais acentuada, que está em escala logarítmica, e aqui em verde a gente tem situações em que a expressão ela é reprimida. Sobre o gráfico anterior, a gente tem que, com o uso de imunossupressor, o sirolimus, patocarcinoma e o transplante de um rim, ocorre a diminuição da expressão da HADHA. Já no caso da dermatite atópica e câncer do tecido conjuntivo frouxo, houve um aumento na sua expressão, que é, usando aqui, ó, dermatite e o câncer no tecido conjuntivo frouxo. Agora, mais uma relação da expressão em casos específicos. Esse é um caso de câncer renal, que relaciona a expectativa de sobrevivência dos pacientes com uma maior ou menor expressão desse gene. A gente percebe que com uma maior expressão do gene para HDH, tem uma expectativa de vida maior. Aqui são algumas doenças que estão relacionadas com isoformas desse gene, que a gente tem a deficiência da proteína trifuncional mitocondrial, deficiência da enzima 3-hidroxiacil-CoA desidrogenase de cadeia longa e a fígado gorduroso agudo na gravidez. Olá, eu sou a Flaviane e eu vou falar um pouquinho agora sobre o polimorfismo do gene. Eu vou começar introduzindo o conceito de polimorfismo. O polimorfismo é uma variação genética que ocorre em uma população, no qual duas ou mais formas alélicas, ou seja, as variantes de um mesmo gene, são mantidas em uma frequência relativamente alta, que geralmente é maior do que 1% da população. Em outras palavras, seria a coexistência de múltiplas formas de um gene em uma população. Essas variantes alélicas, elas podem surgir devido a mutações genéticas ou recombinações que ocorrem ao longo do tempo na evolução da população. Os polimorfismos, eles podem estar presentes tanto em genes que codificam proteínas, quanto em regiões não codificadoras do DNA, como os elementos regulatórios. Os polimorfismos, eles são uma parte natural e importante da diversidade genética em uma população e podem desempenhar um papel fundamental em várias áreas da genética e da biologia, incluindo a evolução, a adaptação a diferentes ambientes e a suscetibilidade a doenças. Além disso, os polimorfismos também são de grande interesse na pesquisa médica, pois alguns deles podem estar associados às doenças genéticas ou até mesmo influenciar a resposta a medicamentos. Então, isso acaba possibilitando a medicina personalizada. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o tipo de polimorfismo existentes e conhecidos pela genética. A gente vai começar pelos CNPs. Os CNPs, ele consiste em uma única substituição de um nucleotídeo, ou seja, o A, o T, o C ou o G, por outro na sequência de DNA. Os CNPs, eles são o tipo mais comum de polimorfismo genético, tanto em humanos quanto em outras espécies. A gente também tem o indel, que seria a inserção e deleção
Nesse tipo de polimorfismo vai ocorrer a adição, que seria a inserção, ou a remoção, que seria a deleção, de uma ou mais bases nucleotídicas do DNA. Os indels, eles podem variar em tamanho, desde uma única base até várias centenas de bases. A gente também vai ter os VNTR. Os VNTRs, eles consistem em repetições curtas e consecutivas de sequências de bases nucleotídicas. A variação ela vai estar no número de repetições, e esse número pode ser diferente entre os indivíduos. Os VNTRs são frequentemente usados em análise de DNA para fins forenses ou de identificação genética. A gente também vai ter o CNV. Os CNVs, eles são as variantes na quantidade de cópias em um segmento de DNA. Então, vai ocorrer essa variação, que pode haver duplicações ou deleções de grandes regiões genômicas. Essas variações podem não ter efeitos significativos na expressão gênica, mas estão associadas a várias doenças genéticas. Agora, falando um pouquinho sobre os rearranjos genômicos, os rearranjos, eles vão incluir translocações, inversões e outras alterações na organização do DNA em cromossomos. Podem afetar a estrutura e a função dos genes envolvidos também. A gente também vai ter o CNP de efeito funcional, que além dos CNPs comuns, existem aqueles que têm um efeito funcional nas proteínas ou regiões regulatórias, que podem afetar a regulação ou a função da proteína, bem como a regulação da expressão gênica. Esses são alguns dos principais tipos de polimorfismos genéticos conhecidos. É importante também destacar que a diversidade genética proporcionada pelos polimorfismos é essencial para a evolução das espécies e também para a adaptação a diferentes ambientes. Vale também destacar que os CNPs em genes associados a doenças como diabetes, câncer e doenças cardiovasculares, e os VNTRs são utilizados em análise de DNA, em investigações forenses e de paternidade. Aqui eu vou trazer um pouquinho sobre as consequências das variantes, em principal do gene HDHA, que foi retirado do site do Enzymon. Colocado em gráfico, a gente percebe que a categoria intron variante é a consequência mais frequente de mutações observadas no gene analisado. Intron variante se refere a mutações que ocorrem dentro dos introns, que são regiões não codificantes do gene. Essas mutações podem não ter um impacto direto nas proteínas, mas elas podem afetar o processamento do RNA, a regulação da expressão gênica ou outros mecanismos celulares. A categoria NMD transcript variante representa a segunda maior frequência de mutações. O NMD significa Nonsense Mediate Decay, que é um mecanismo celular de degradação de transcritos de RNA contendo códons e paradas prematuros, que são códons e paradas que não deveriam estar ali. Essas mutações elas podem levar à formação de transcritos de RNA que são identificados como defeituosos e degradados pelo NMD, resultando em uma redução da quantidade da proteína funcional. A análise das consequências das mutações é fundamental para entender os efeitos dessas variações genéticas no funcionamento do gene e na expressão de proteínas. Cada tipo de consequência pode ter implicações diferentes para a saúde e pode ser também relevante para a pesquisa médica. Aqui são todas as variantes que vão estar associadas a fenótipos e doenças. Essa imagem foi retirada do site do Gitex e está disponível nesse link para quem quiser acessar. Em relação à variante comum, a gente escolheu a variante RS137852.769, que é uma variante CNP do tipo missense, né? Seria os alelos que estão envolvidos a guanina e a citosina. O ancestral em comum é o ancestral C, e
é uma variante que está frequentemente na população a 0,01%. A localização dela, a gente pode ver a região onde ocorre o polimorfismo, que seria essa região aqui, onde está marcada com o retângulo vermelho. Ela está localizada no cromossomo 2, no braço curto do cromossomo 2, especificamente. Em relação à variante comum, a gente percebe que tem uma troca no códons, então seria o G a G, ele vai ocorrer essa troca do G pelo C. Então o G a G, ele não vai ser o G a G, ele vai ser o C a G, mas ambos vão codificar a mesma proteína. Então a gente vai ver que a troca de G a G pelo CAG é um tipo específico de polimorfismo genético que é chamado de CNP, ou polimorfismo de nucleotídeo único. Os CNPs são o tipo mais comum de polimorfismos genéticos em humanos e em outras espécies. Eles ocorrem quando um único nucleotídeo na sequência de DNA é substituído por outro. No caso mencionado, a troca do GAG por CAG representa uma mutação de substituição, em que o nucleotídeo guanina, que é o G, é substituído pelo nucleotídeo citosina, que é o C. Essa substituição vai ocorrer apenas em uma posição do gene, resultando em um CNP. A mudança de um único nucleotídeo em um gene pode ter diferentes efeitos, dependendo da sua localização e da sequência do DNA e do contexto genético. Algumas mutações de CNP elas podem ser neutras e não causar nenhuma alteração na proteína codificada pelo gene, enquanto outras podem ter efeitos funcionais relevantes e estar associadas a doenças ou características fenótipicas específicas. A troca do GAG pelo CAG é um tipo de mutação sinônima que em relação ao código genético. As mutações sinônimas ocorrem na sequência do DNA, resultando em uma mudança na sequência dos nucleotídeos, mas sem alterar o aminoácido codificado pela mudança. Em outras palavras, a troca de uma base não vai afetar o aminoácido específico que será incorporado na proteína. No código genético, existem múltiplos códons que codificam o mesmo aminoácido. E esses códons, eles são chamados de sinônimos. Por exemplo, tanto o código do GAG quanto o CAG, eles vão codificar o aminoácido glutamina. Portanto, uma troca de GAG por CAG em um gene não altera o aminoácido glutamina, que será adicionado na sequência de proteínas. As mutações sinônimas, elas são frequentemente consideradas como mutações neutras, pois não afetam a sequência de aminoácidos da proteína resultante e, portanto, podem não ter um grande impacto na função da proteína ou na saúde do indivíduo. Porém, há evidências de que algumas mutações sinônimas podem afetar sim a expressão gênica, o processamento do RNA mensageiro ou até mesmo a estrutura tridimensional da proteína, o que pode ter consequências funcionais sutis ou moderadas. Fenótipos relacionados a variantes, a gente vai ter, no caso, serão 6. Seriam os distúrbios relacionados ao HDHA, doenças genéticas congênitas, a deficiência de LICHAD com fígado gorduroso agudo materno na gravidez, a deficiência de 3-hidroxiaci. Cortar essa parte. Em relação aos fenotipos relacionados a variantes, a gente vai ter os distúrbios relacionados ao HDH, as doenças genéticas congênitas, a deficiência de LCHAD com fígado gorduroso agudo materno na gravidez, a deficiência de 3-hidroxiacil-CoA, a desidrogenase de cadeia longa. Também a deficiência de proteína trifuncional
mitocondrial e a deficiência também de proteína trifuncional mitocondrial, que está relacionado a outra variante. A gente percebe com uma frequência na população, segundo esse projeto de 1000 genomas fez, estudando 3 frequências de alelos, a gente percebe que 100% da população tem essa mutação. Essa imagem está disponível no site do Ansible também. Eu sou a Anne. Hoje eu vou falar um pouco sobre as técnicas de investigação. A técnica usada para a identificação do polimorfismo será PCR-RFLP, e para a quantificação para o transcrito de RNA será o RT-PCR. Então, começando para a técnica de investigação para o polimorfismo da variante RS 1378522769, com alelo ancestral C e alelo mutado G. Antes disso, a gente vai falar um pouco sobre PCR-RFLP. A técnica PCR-RFLP consiste na desenhada de uma sonda complementar ao tamanho do fragmento mutado. A sonda será colocada para interagir com os fragmentos. Caso encontre seu fragmento complementar, haverá geração de luminescência, demonstrando a presença da mutação. Enzima de restrição reconhecem e coletam sequências específicas de DNA. Os produtos dessa cribagem são submetidos à eletroforese. E para a variante RS 13782769, iniciamos pela região onde o polimorfismo se encontra. Nessa região é o S sublinhado, é amarelo, e que vai ser mutado depois para o G. Em seguida, a gente vai fazer o desenho dos primers. E a gente vai chegar à conclusão que existe 10 pares de primer. Para escolher um deles, nós analisamos o tamanho do fragmento amplificado e a temperatura ideal para o anelamento e a porcentagem de guanina e citosina. E escolhemos a primeira par de primer. O firewall primer se liga anteriormente o alelo mutado e o reverse primer se liga posteriormente. E para a verificação, a gente vai usar o UCSC, demonstrando que de fato o anelamento dos primers vai se ligar à região onde existe o polimorfismo, demonstrando aqui em azul, aqui. E a gente verificou que o valor da variante está no meio do forward primer aqui e do reverse primer aqui. Outro ponto é a identificação da enzima de restrição. A gente pegou a sequência e colocou no Restriction Mapper, deu um monte de enzima e escolhemos a enzima que reconheceu a região mutada e crivou a mutação no local correto. Essa enzima aqui é SPHI. Por isso, o fragmento de DNA separou e gerou 2 fragmentos de DNA. A banda mais pesada gera uma marcação mais em cima e não tem a capacidade de percorrer o gel da eletroforese, enquanto a banda menos pesada, mais leve, pode percorrer por mais tempo o gel eletroforese.
demonstrando que com a clivagem da enzima existem dois fragmentos com uma mutação. Enquanto no alelo normal, no alelo que não tem mutação, e vai ter somente uma banda mais pesada que as outras duas na eletroforese. Agora vamos falar um pouco sobre a técnica de quantificação para o transcrito ENST 00000380649.8. A técnica utilizada é o RT-PCR, que é o método mais sensível para a quantificação de RNA, que se faz em várias etapas, que consiste em abrir a dupla fita, anelamento dos primers da sonda, depois ataque polimerase, vem estender a fita, adicionando base complementar para formar uma nova fita. Após ataque polimerase, ao encontrar uma sonda, separa em fita simples. O repórter começa a emitir fluorescência repetidamente e a gente vai poder acompanhar a amplificação com a fluorescência, porque tem uma proporcionalidade entre a fluorescência e a amplificação. O transcrito escolhido é o primeiro, o ADA201, e a gente vai usar o dado NM 000-182.5 e a gente jogou o dado no Thermo Fisher e chegamos à conclusão que o melhor kit para ser utilizado é o HS 015-48-215. Aqui. A gente chegou a essa conclusão usando os dados do NCBI e Thermo Fisher. Após disso, é só fazer a utilização do kit para fazer a quantificação do transcrito e a máquina realizará a contagem do PCR indicado um ciclo para o transcrito. É isso. Muito obrigada. Olá, pessoal. Boa noite. Sou o Gleison, fui responsável pelo artigo científico e quero aqui dar continuidade ao nosso trabalho. Este artigo tem como título A alta prevalência de portadores da variante C1528CG do gene HADHA, causando deficiência de 3-hidroxiacil-coenzima A desidrogenase de cadeia longa na população de cassubianos adultos no norte da Polônia. Este artigo ele foi publicado na revista Plusone em novembro de 2017, coordenado por Marta Subalska. Pessoal, aqui eu trouxe uma imagem bastante interessante sobre a proteína que é sintetizada a partir do gene discutido, né? A beta-oxidação mitocondrial de ácidos graxos é uma via metabólica complexa que envolve aí, no mínimo, 10 enzimas diferentes, né? E é uma destas enzimas que nós iremos discutir. Aqui, pessoal, eu trouxe esta imagem também para a gente ter em mente, desde já, que esta proteína, esta enzima que é sintetizada pelo nosso gene, o gene em discussão, ela é uma enzima oligométrica, né? Para a gente recordar um pouquinho da aula de bioquímica. E uma dessas subunidades que vai apresentar o defeito, né, e vai decorrer aí de quadros clínicos que a gente brevemente vai discutir, mas dando sempre a prioridade aqui ao estudo científico no sentido de analisar os efeitos na população, né? Uma das últimas enzimas é a proteína trifuncional. Por que trifuncional, pessoal? Ela não apresenta apenas uma função, né? Esta proteína, a MTP, possui atividade enzimática trifuncional, como já dito, né? Que é a LCEH, a atividade
LCHAD e LKCT, pessoal. A deficiência mais comum na Europa aqui, ela apresenta, entre estas atividades desta enzima, né, a deficiência mais significativa, mais presente na Europa, é a da LCHAD, causada pela substituição no gene HADHA, que é o gene que nós estamos trabalhando, né? A variante mais comum em nosso gene. A substituição acontece aqui no exon 15, levando à diminuição da atividade enzimática, então compromete a nossa via metabólica, aquela que nós vimos o gráfico anteriormente, né? E quais são os quadros clínicos apresentados pelos indivíduos, né, as crianças, os neonatos, pela substituição, né, de alguns aminoácidos dessa enzima, né? Hipoglicemia, acidoses metabólicas, distúrbios hepáticos, cardiomiopatia, neuropatia periférica. São algumas das doenças que pode estar vinculado a este gene. Pessoal, agora é importante a gente discutir a essa altura do nosso artigo a distribuição geográfica desta variante, né, a variante C.1528CG, que é a que nós estamos discutindo. A frequência dos portadores da variante é maior em bebês neonatos próximos ao Mar Báltico, né? Então, assim, aqui nós temos na Finlândia, por exemplo, a cada 240 nascidos, um apresenta esse gene, 680, a cada 680 na Holanda, um é apresentado, e aqui nós temos na Polônia 169, de cada 169 neonatos, um apresenta esse gene, né? E aqui também, por fim, na Estônia, a cada 173 há um nascimento. A incidência mundial é cerca de 250 mil para cada um, então esses países apresentam uma taxa significativa, né, de crianças com este gene. Pessoal, quanto ao método utilizado em nossa pesquisa, aliás, no artigo que foi publicado, né, foi utilizado o pirossequenciamento, que é uma técnica de PCR que nós estudamos, foi matéria, inclusive, de prova na disciplina de genética, né? A amplificação ocorreu em 40 ciclos seguidos pela utilização do aparato de pirossequenciamento, né? Aqui eu vou mostrar uma imagem para vocês, aqui é uma eletrofluorese, que a gente também discutiu um pouquinho na matéria de bioquímica, né? E quanto aos resultados, pessoal, se vocês olharem aqui no mapa da Polônia, a equipe ela fez um levantamento com 1.023 indivíduos analisados, né? E aí, se vocês observarem aqui na região norte da Polônia, você tem uma taxa significativa, né? E na parte da discussão a gente vai entender o porquê disso. Significativa do gene mutado. Ainda sobre os resultados, né? Na análise comparativa de frequência de variantes CG1528C, aliás, C1528CG, entre as diferentes regiões polonesas revelaram diferenças significativas. Foi o que a gente viu no gráfico quase agora, né? O que acontece? A população da região da Pomerânia e a população de Kassubiana, aliás, que é no norte da Polônia, e a outra região, na região mais oeste, se vocês lembrarem do nosso mapa, irá observar que essas regiões estão mais escuras, né? Apresenta uma sequência significativamente diferente do restante de todo o país, né? E qual é a discussão que se estabelece, né? A essa altura fica um pouco óbvio, porque os kassubianos são uma população relativamente pequena, né? Se a gente pegar a demografia polonesa, que eles habitam, inclusive, na província da Pomerânia, como já disse, no norte da Polônia, considerados uma população muito fechada. Isso porque, neste artigo, foi trazido a nós que estes assentamentos eles são antigos, as taxas de endogamia com casamento consanguíneos são relativamente grandes, a expansão populacional é muito lenta, com imigração muito insignificante, né? Então você tem uma conservação de uma forte
uma forte identidade cultural nesse meio, né? Incluindo um dialeto bem distinto e costumes tradicionais, né? Então, aqui você tem, além de uma discussão genética, também sociológica, que nos faz entender o porquê há esse gene está tão presente, né? Esse gene mutado está tão presente nessa população, porque é uma população muito fechada no norte da Polônia, né? Norte da Polônia, que é a Polônia, que é um país no leste europeu. E quais são as conclusões? Aqui eu trouxe mais um mapa, por fim, para destacar mais uma vez, este mapa foi tirado da pesquisa, do artigo, para destacar mais uma vez a quantidade significativa do gene no norte da Polônia. Né? Os resultados confirmam a maior frequência da variante C1528CG no gene HADH, na região da Pomerânia. Né? Então, pessoal, qual é a conclusão final que a gente pode ter deste artigo? É o efeito fundador nessa população, né? Este efeito ele pode ser confirmado. Então, ele se perpetua, sobretudo por conta dessa população ser extremamente fechada. Aqui estão as referências do trabalho, quem quiser pode verificar. Ele foi pesquisado no dia 27 de julho de 2023. E eu quero agradecer a todos. Obrigado pela oportunidade. Oi, eu sou o Matheus Leal e eu vou fazer a parte do segundo artigo científico no nosso grupo. O artigo que eu escolhi foi esse artigo escolhido pelos próprios monitores, né? Que é o artigo do microRNA 612 na sua função de regular invadopódios no câncer hepatocelular e essa função na regulação do HADHA, que é uma enzima da beta-oxigenação. Já fazia anos que sabiam que o microRNA 612 conseguia suprimir o desenvolvimento de características mesenquimais nas células de cancerígenas, que ele conseguia suprimir a pluripotência do tumor e metástase e a degradação da matriz extracelular no câncer hepático. Mas as suas funções biológicas no tratamento do câncer hepático ainda não estavam 100% claras. Então esse artigo vem para elucidar o que o microRNA 612 faz. E eles descobriram justamente que o microRNA 612 consegue reduzir a expressão do HADH, que é necessário para suprir as necessidades energéticas da célula cancerígena. Precisa fazer mitose, precisa crescer, precisa fazer metástase. E impedir que a beta-oxidação ocorresse faz com que a capacidade energética da célula cancerígena tenha um potencial drasticamente diminuído. E a célula cancerígena precisa tanto da beta-oxigenação por causa do efeito Warburg, que é um efeito conhecido, já faz muito tempo, que mostra que as células cancerígenas elas precisam utilizar mais a glicólise e a fermentação láctica do que outras células normais, porque elas precisam conseguir energia de maneira muito mais rápida e por isso elas procuram um método menos eficiente, mas mais rápido de conseguir energia do que outras células. Isso faz com que, como a eficiência é muito menor, elas precisam muito mais da beta-oxigenação para oxidação para conseguir a quantidade de energia que elas precisam. O câncer hepático é uma doença que mata 600 mil pessoas por ano e por isso ela tem um prognóstico bem infavorável e principalmente a longo prazo. E o uso ectópico do microRNA 612 foi comprovado
que consegue suprimir a função dos invadopódios e reduzir o potencial metástico do câncer hepático, o que faz a gente pensar que pode haver algum tipo de tratamento utilizando ele. Então utilizaram o luciferase para fazer um teste para determinar se o HADH realmente era afetado pelo microRNA 612. Para isso eles usaram dois tipos de plasmídios, um plasmídio de tipo silvestre do gene HADH e um tipo mutado que não se liga ao microRNA 612. E esses dois plasmídios foram transfectados em uma linha de célula normal. E depois eles fizeram um teste vendo a quantidade de luz emitida pelos repórteres nesses genes. E mostraram que os que são de tipo silvestre tinham 50% menos função da luciferase do que os outros. Porque o microRNA 612 estava se ligando ao gene do tipo silvestre e impedindo que ele fosse expresso. Então, eles usam aqui um teste com... Eles fizeram uma pesquisa com 120 pacientes, 134 mais especificamente, 134 pacientes de câncer celular, hepatocelular, e eles mostram que o prognóstico em níveis maiores de microRNA 612 é muito melhor do que os em níveis menores de microRNA 612. Isso inclui tamanho do tumor, trombose, vários fatores que afetam na sobrevivência. E tem esses gráficos C e D aqui que mostram que é muito mais provável a sobrevivência sem progressão em casos com mais microRNA 612 em células cancerígenas. Eles também fizeram lâminas em microscópio óptico de regiões tumorais e regiões próximas ao tumor e mostraram que a densidade de microRNA 612 é muito maior na região próxima ao tumor do que na região tumoral, o que indica que o tumor produz mais HADH. Sem ser essa última área. Eles usaram nos seus testes duas linhas celulares, uma de HCCLM3, que é uma linha cancerígena de células do fígado, e outras que são células normais do fígado. E eles mostraram que em regiões com mais HADH, onde o HADH foi super expresso, há um maior espalhamento das células em relação ao controle. E que quando o HADH é super expresso, há um aumento drástico no número de pseudópodes que a célula faz. E quando ele é não expresso, há uma diminuição quase que inteira do número de pseudópodes. Então, eles fizeram duas ilhas de células com um espaço no meio e utilizaram isso para verificar se haveria migração dessas células para a região sem células. E em regiões com HADH super expresso, você consegue ver um aumento drástico no nível de migração, mostrando que metástase é muito mais provável em regiões de HADH super expresso.
Eles também fizeram testes para ver como o HDHA interage com proteínas transmembrânicas, proteínas do citoesqueleto, proteínas de ligação. E eles mostraram que o HDHA é muito importante para que ocorra a síntese maior de proteínas de ligação e transmembrânicas, tanto porque ele afeta a síntese do colesterol, que eu vou falar mais daqui a pouco, que é necessária para fazer lipid rafts, necessária para manter a homeostase da membrana, quanto porque ele é a energia necessária para fazer realmente os pseudópodes. Eles mostraram que em regiões, em células que tem o HDHA não expresso, quase, na verdade, 100% das células com pseudópode, que as células não têm invadopódias. Enquanto na região controle a maioria tinha invadopódios. E com microRNA 612 superexpresso, há uma diminuição drástica no nível de invadopódios, mas não é 100%. Eles também fizeram aqui o teste usando imunoprecipitação, mostrando como o HDHA é necessário para produção de proteínas transmembrânicas e proteínas de ligação, proteínas do citoesqueleto. Eles também usaram microscópios ópticos. Calma aí. Microscópios ópticos e marcadores para mostrar mostrar células em controle e células sem a expressão de HDHA, e mostraram que nas células controle que expressam HDHA há um número muito maior de caveolinas e cortactinas do que nas células que não apresentam HDHA. Também mostraram, fazendo testes utilizando consumo de oxigênio, que a produção de ATP é muito maior em células com maiores níveis de HDHA e muito menores em células com maiores níveis de microRNA 612. Aqui é um gráfico de imunoprecipitação, e eles mostram que utilizando a droga ITO, acho que é itoxin, que é uma droga, que é uma droga que impede a beta-oxidação, há uma expressão quase nula da cortactina nas células. E também mostra que quanto mais HDHA, mais cortactinas a célula produz, sintetiza. Aqui ele tem esse esquema mostrando a função da síntese de colesterol e a função de criação de invadopódios necessários para a degradação da matriz extracelular e metástase. E quais são as proteínas que atuam nisso, né? E ele mostra que com mais HDHA, proteínas necessárias para a síntese do colesterol, síntese do lipid raft e dos invadopódios, é muito mais expressa, mostrando que o HDHA é importantíssimo para a síntese de colesterol em células do câncer. É basicamente isso. Essa é a minha apresentação.
e vou passar a vez. Olá, eu sou Flaviane e eu vou falar sobre o polimorfismo do gene HADHA. A variante comum é a RS 137852769. As variantes do tipo intrônicas são mutações que ocorrem em regiões não codificantes. A NMD transcript variante são mutações que podem resultar, após a sua degradação pelo NMD, a redução da quantidade de proteína funcional. Nesse tipo de polimorfismo vai ocorrer a troca do GAG por CAG, gerando uma mutação sinônima, porque embora ele mude o nucleotídeo, não vai mudar a proteína codificada. É um polimorfismo de nucleotídeo único do tipo CNP. Olá, meu nome é Matheus Krapskers. Hoje eu e meu grupo vamos apresentar o banner sobre o gene HADHA. E eu vou iniciar a apresentação falando sobre a estrutura do gene. O nome oficial por extenso é Hydroxycyl-CoA Dehydrogenase 3-Kerosyl-Thiolase Inyl-CoA Hydratase Alpha Subunit, ou abreviado HADHA, número domínio 600.890. Sua função é a catálise de 3 às 4 etapas da beta-oxidação mitocondrial dos ácidos graxos. Sua localização cromossômica é 2p2-33 na reverse strand. Ele se localiza entre os nucleotídeos 26.190.635 e 26.244.632. A primeira imagem indica de forma visual a localização do gene no segundo cromossomo, e a segunda é mais ampliada e indica os genes vizinhos. Cada seta indica um gene, o tamanho da seta corresponde ao tamanho do gene, e as setas que apontam para a direita indicam transcrição no sentido da fita contínua e para a esquerda no sentido da fita reversa. Na minha parte sobre as técnicas de investigação, eu escolhi colocar a técnica que a gente usou para a identificação do polimorfismo, que foi o PCR-RFLP, seguida da enzima de restrição, que a gente escolheu também o SPHI, que permite que a gente detecte mutações desse gene pela crivagem na eletroforese, gerando duas bandas. Eu escolhi colocar também a técnica que a gente usou para a quantificação do transcritor escolhido, que foi o Real-Time PCR. Olá, eu sou o Erson, eu vou falar sobre a regulação da expressão do gene e a expressão em função da proteína. Bom, o que eu selecionei para colocar no banner foi esse gráfico que relaciona a expressão do gene em cada tecido do corpo. A gente pode ter uma ideia de que como o gene codifica uma subunidade de uma proteína relacionada ao metabolismo energético da mitocôndria, tecidos que têm um maior gasto energético vão apresentar mais essa proteína, esse gene expresso, né? Isso ocorre para tecido muscular esquelético e cardíaco, mas acontece no caso oposto no gráfico, uma expressão baixíssima, as menores expressões do tecido nervoso, tecido do cérebro, que é contraintuitivo, porque o tecido nervoso é um dos que mais tem gasto energético no corpo. Uma das explicações levantadas para isso foi que como o cérebro ele tem uma preferência por utilizar a glicose como fonte de energia, não faz sentido que ele expresse uma proteína que está relacionada a produzir energia por meio de lipídios, ácidos graxos de cadeia longa saturada, para poder continuar o ciclo de Krebs na mitocôndria. Então, não faz sentido a célula produzir, expressar essa proteína, ter esse gasto energético, sendo que não vai ser utilizada. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Gleison Santos, fiquei responsável pelo artigo científico e, por isso, eu destaquei algumas partes relevantes deste trabalho. O meu artigo é o artigo 1, e aqui, então, eu coloco para vocês em maior evidência o meu trecho. O artigo tem como título a alta prevalência de portadores da variante C1528GC do gene HADHA, causando deficiência de 3-hidroxiacil desidrogenase de cadeia longa na população de caçubianos adultos no norte da Polônia. Pessoal, este gene em destaque, que é o gene que nós estamos trabalhando neste projeto aqui, nessa apresentação, é o gene HADHA.
e ele sintetiza uma proteína muito importante, que é a MTP, que é uma proteína trifuncional. E essa proteína, ela pode apresentar algumas mutações, né? Aliás, o gene apresenta algumas mutações que vai reverberar então na estrutura da proteína. Como vocês podem observar aqui no texto, a MTP possui atividade enzimática trifuncional. Ele destaca aqui, né, a LC-EH, a atividade LC-HAD e a atividade LK-CT. Bem, o que acontece? A deficiência básica de uma dessas atividades, causada pela substituição no gene HADHA, é mais comum na Europa, né? Só que aqui eles fizeram um levantamento na Polônia, especificamente no país da Polônia, observou-se uma maior prevalência no norte deste país, na região da Pomerânia, né? Isso, segundo o artigo, como vocês poderão observar depois da explicação mais estendida deste trabalho, se deve ao efeito fundador. Então, o que eu quero destacar aqui é basicamente isso. Obrigado. Oi, aqui é o Matheus Leal e eu só vou explicar rapidinho a minha parte do banner, que é sobre o meu trabalho, que é sobre o artigo 2 e sobre o microRNA 612 e qual é a função dele na regulação de invadopódios e da metástase no câncer hepatocelular. Então, o microRNA 612 ele foi usado para reduzir o HADHA presente nas células cancerígenas, o que drasticamente diminuiu a capacidade energética da célula, a impedir que a beta-oxidação pudesse acontecer. Logo, as células do CHC, que são extremamente agressivas em seu uso energético, tiveram seu potencial metástico diminuído. Houve um teste utilizando luciferase para determinar se o HDHA realmente era afetado pelo microRNA 612. E o estudo apontou que o microRNA 612 regula negativamente a formação de invadopódios, a degradação da matriz, a, a aquisição de funções mesenquimais da célula cancerígena e da metástase do câncer hepatocelular. Tudo isso por reprogramação lipídica mediada por HDHA.